Estamos vivendo um momento incomum no qual a Selic está caindo, mas apesar disso, o Tesouro IPCA está subindo. Por que isso está acontecendo? Vamos falar mais sobre isso hoje? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram para não perder nada. Toda semana a gente tem vídeo aqui no YouTube e todos os dias lá no Instagram tem algum conteúdo. Fiquei um tempo sem falar isso, né, de todo domingo ter vídeo. Acabei tirando uma pausa aí de um pouco mais de um mês, depois de mais de 2 meses de conteúdos ininterruptos aqui todo domingo. Acabou que eu precisava fazer isso, mas estamos de volta e hoje então bora falar de Selic e Tesouro IPCA. No início de maio, a gente teve mais uma reunião do Copom, na qual decidiram por reduzir mais 25 pontos percentuais na nossa Selic, chegando então a 10,5%. Apesar disso, o Tesouro IPCA 2035, 2045 estão com taxas acima de 6%, que é inclusive um marco que as pessoas observam muito. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre por que isso é um marco em um outro vídeo, deixa aqui nos comentários. Era esperado que essa taxa do Tesouro IPCA estivesse caindo junto ali, mais ou menos, com a taxa Selic. Isso daí é mais ou menos o normal, no sentido de que, à medida que a taxa básica de juros está menor, a renda fixa também pagaria menos. E o Tesouro IPCA ou qualquer um dos outros tesouros, né, como ele é negociado todos os dias, ele acompanharia isso ali, a gente conseguiria ver nessa marcação a mercado desses títulos. Mas não, a gente não está vendo esse movimento de queda. Então algo está acontecendo ali que a gente precisa prestar atenção e tomar algumas decisões em cima disso com relação aos nossos investimentos. Se a gente está tendo taxas altas, quer dizer que o risco está alto. É sempre essa relação de risco e retorno. Então, de fato, tem algumas incertezas na economia do Brasil, na economia mundial, que estão gerando isso. E aqui eu vou trazer 3 motivos pelo qual isso está acontecendo. O primeiro é um cenário de conflitos externos. Irã contra Israel, Israel contra a Palestina, Rússia contra a Ucrânia. São vários conflitos ali que geram uma incerteza com relação à economia mundial e principalmente com relação a petróleo. Quando a gente fala de Irã e Rússia, a gente está falando de 2 grandes produtores de petróleo. Se isso, por acaso, afetar a produção de alguma forma, vai acabar aumentando o preço do barril de petróleo. E aqui no Brasil, a gente é muito afetado por isso, né? Nossa economia depende muito do petróleo, porque depende muito da gasolina, do transporte por meio de rodovias. Consequentemente, isso pode acabar afetando o preço dos produtos lá na ponta. Então, isso pode causar uma inflação aqui no Brasil. O segundo ponto é o cenário fiscal no Brasil. Uma preocupação com relação às despesas públicas e o controle da dívida pública. Antes, a gente tinha uma meta do governo de ter um superávit, ou seja, de arrecadar mais do que se gasta em 0,5% para 2025 e 1% para 2026. Essa meta já foi revisada, esperando que seja 0% em 2025 e 0,25% em 2026. Então, o governo já está mencionando ali, já está mostrando que ele tem uma expectativa de não conseguir economizar tanto quanto era esperado. Então, assim, não vai gastar muito menos do que aquilo que vai ser arrecadado. E acaba que, se o governo gasta mais do que ganha, ele precisa emitir mais dívida. E, consequentemente, ele vai ter que pagar mais juros. Então, assim, tudo isso impacta a nossa economia. Se o governo está tendo que emitir mais dívida, talvez ele vai ter que proporcionar ali uma taxa maior, né, como nos títulos públicos, então mantendo essa taxa mais alta, para poder emitir essa dívida. E aí, fora isso, né, fora o que já era esperado de ser gasto do governo, a gente tem outros gastos, como a tragédia do Rio Grande do Sul,
que vai exigir mais recurso e, consequentemente, pode inclusive impactar essa meta de superávit já decidida, né, e já modificada com o tempo. A tragédia do Sul pode não só afetar em termos de gastos para a reconstrução, mas também em termos de produção. Dado que, por exemplo, 70% do arroz é produzido no Rio Grande do Sul, outros itens de agropecuária também. Então, se a gente tiver uma oferta menor desses produtos, pelo fato de que o Rio Grande do Sul teve a sua produção afetada, oferta menor, mantendo a demanda igual, vai acabar também aumentando o preço. Então, existe uma chance de isso também causar uma inflação a mais no Brasil. E o terceiro ponto é os juros nos Estados Unidos, que dessa vez eles tiveram a reunião do Copom de lá, antes da reunião do nosso Copom, e eles por lá decidiram por manter a taxa básica de juros de lá no mesmo patamar, que eles lá definem uma faixa que agora está entre 5,25% e 5,5%, que é o maior patamar de taxa de juros nos Estados Unidos desde 2001. Então, é uma taxa muito alta para os Estados Unidos. E isso porque eles têm uma preocupação ainda de acompanhar se de fato a inflação lá vai chegar nos patamares que é da meta deles, né, que seria de 2% no ano. Por enquanto, eles ainda estão um pouco longe. Nos últimos 12 meses até abril, a gente teve a inflação em 3,5%. Então, ela ainda precisa reduzir bem para trazer mais confiança ali para o governo, né, para o Copom de lá, continuar reduzindo a taxa. E se os Estados Unidos não reduzem a taxa, a gente precisa tomar cuidado para reduzir aqui também, porque o Brasil é um país muito mais arriscado do que os Estados Unidos em termos de investimento. Então, a gente tem que proporcionar uma taxa para os investidores também mais alta. E um diferencial ali, né, do que a gente fala da taxa real, então a diferença entre o que se cobra e o que tem de inflação, nosso tem que ser maior do que o dos Estados Unidos. Senão, o investidor tem pouco incentivo para ficar aqui e tem chance de ter essa migração de recursos para fora do Brasil. Se há menos demanda por real e mais demanda por dólar, isso pode afetar o nosso câmbio também, fazendo com que o real se desvalorize, fazendo com que o dólar fique mais caro. E então, se o dólar ficar mais caro, todos os produtos que são importados também vão ficar mais caros. Se as coisas ficam mais caras, de novo, a gente está falando de inflação. Todos esses pontos criam uma incerteza com relação ao rumo da economia e da inflação no Brasil. Se a taxa Selic cair muito e a inflação não ficar controlada, isso também vai ser ruim para a nossa economia. É por isso que tem uma certa preocupação de manter ali, controlar a Selic para ver se a inflação vai seguir caindo ou se todos esses fatores que eu comentei que podem afetar a inflação aumentando, se eles vão acontecer e, consequentemente, a Selic tem que reagir na mesma direção ali. Por mais que agora a inflação não está subindo, ela está relativamente controlada, não quer dizer que vai continuar sendo assim. Então, não dá para o Copom olhar somente para o passado, para o que já aconteceu. É importante incluir na análise todas essas questões do futuro, então, do que vai vir em termos de Brasil e mundo. E isso, inclusive, chamou a atenção do mercado porque a informação que a gente tinha era que provavelmente teria uma redução de 50 pontos percentuais, né? Então 0,5% na nossa taxa Selic, o que não aconteceu, que foi uma redução menor. Então isso já espelha uma preocupação do Copom com relação a qual vai ser o caminho da nossa inflação para frente. E você, o que você acha que o Copom vai fazer até o final do ano? Vai continuar reduzindo 25 pontos percentuais como era a expectativa anterior ou vai acabar fazendo diferente? Me conta a sua opinião nos comentários. Obrigada, investidores, e até a próxima.